iniciar com o nosso sistema de gestão educacional da Escola Cuiabana. A partir deste momento, nós vamos liberar vários vídeos com tutoriais de utilização do nosso sistema educacional. Neste momento, nós vamos trabalhar a questão do quadro de horários. O quadro de horários vai ser base para ser lançado todo o plano de ensino, tanto o plano anual, o bimestral, quanto o planejamento quinzenal ou semanal. Nós vamos começar com um quadro de horários. O quadro de horários quem elabora esse quadro de horários é o coordenador da escola. Quem vai lançar no nosso sistema de gestão é o secretário da escola, com o quadro já pronto, elaborado pelo coordenador. Vamos agora ao vídeo do lançamento do quadro de horários da educação infantil, que tem uma particularidade, e logo após o vídeo falando sobre o quadro de horários do ensino fundamental, que é da mesma forma que é lançado de educação de jovens e adultos, a nossa EJA. Vamos agora ao tutorial de utilização do nosso sistema de gestão educacional da Escola Cuiabana com o quadro de horários da educação infantil. Ao entrar no sistema, você encontra uma barra de menus e você vai no menu Manutenção, Formação de Turma. Escolhe a turma, onde nós temos vários ícones de atividades, e você vai selecionar a função Quadro de Horários. Em Quadro de Horários, você tem a identificação da turma e, por enquanto, nenhum registro encontrado. Então, você vai em Novo Quadro de Horários, que é onde você vai iniciar o cadastro do horário da sua turma. Entrando no quadro de horários, você vai selecionar a data. Como nós não temos nenhum quadro de horário lançado ainda, você vai colocar a data do início do ano letivo, que é dia 7/2/2022. Data de início. A data final vai ser o final do ano. Mas a gente sabe que a unidade ela é muito dinâmica, muitas vezes troca o professor, precisa fazer uma alteração no horário, principalmente o horário de hora atividade. Isso faz com que seja necessário a troca do quadro de horários. Então você vai cadastrar uma data fim nesse primeiro, supondo que seja o final do ano, mas se for necessário você pode entrar depois e fazer a alteração para outra data. Vamos supor agora que eu vou colocar até o dia 5/5/2022, tá? Que o nosso quadro de horário foi até esse período e depois precisou trocar. Logo abaixo eu tenho um quadro de seleção com os dias da semana, de segunda a sábado, e também os períodos de aula. Nós temos aí 5 horas aulas. Você precisa obrigatoriamente registrar até a 4ª aula. Então você vai em cada campo de cada dia selecionar a sua atividade daquele período e daquele dia da semana. Vamos supor que o nosso professor desta turma tem hora atividade na segunda-feira, então eu vou já registrar as 2 aulas de educação física para essa turma e logo as 2 aulas de arte. Como na educação infantil nós não trabalhamos com a unidade curricular e sim com os campos de experiência, todos os demais dias em que o professor referência irá trabalhar, você vai selecionar campos de experiência. E aí, dentro do planejamento do professor, ele vai explorar todos os campos de experiência de acordo com o seu planejamento, tá bom? Então, vamos cadastrar em todos os dias. Veja que se eu tentar confirmar, tá vendo que eu não registrei nenhuma aula no 4º período da sexta-feira. Então, se eu tentar confirmar, ele não vai deixar eu confirmar, pois falta preencher um dos campos obrigatórios. Então, a gente pode voltar e fazer a seleção do campo de experiência que está faltando. E após confirmar. Quando eu confirmo, volta aquela tela inicial, onde mostra os quadros de horários daquela turma. E então eu já tenho um quadro de horários cadastrado, que vai do dia 7/2 até o dia 5/5. Tá vendo que eu coloquei 5 de maio? Ou seja, o meu primeiro quadro de horário foi essa data. Se eu precisar
precisar alterar, digamos que ele não foi só até o dia 5, foi até o dia 10, eu posso simplesmente colocar o dia 10 ali e confirmar, ele vai manter esse quadro de horários. Eu não vou confirmar agora, vou deixar o dia 5, tá bom? Para que a gente faça agora uma simulação de um novo quadro de horário. Então agora eu vou considerar o último dia do quadro de horário que estava vigente até aquele momento, que era o dia 5. Só que eu estou fazendo um teste ali, eu coloquei no dia 5 do 5 e vou fazer todos os registros novamente. Agora ele vai ter, a hora de atividade desse professor mudou. Então eu vou registrar os campos de experiência em todos os períodos, como a gente fez no outro, ó, todos os campos de experiência. Na quarta-feira, então, eu vou colocar a hora de atividade do professor, onde ele vai ter 2 aulas de arte, depois 2 aulas de educação física. Então, os campos de experiência até na sexta-feira. E então, vou tentar confirmar. Lembra que eu marquei no dia 5, vou confirmar. Veja, não vai permitir que eu faça esse registro porque o outro quadro de horário estava vigente até o dia 5. Então eu preciso colocar no dia 6, que é o próximo dia após o outro quadro de horário. Não importando, lembra? Não importa se é final de semana ou não, tá? É sempre considerando a continuidade do dia do mês mesmo. E ali então voltamos à nossa tela onde temos os 2 quadros de horários já cadastrados. E qualquer alteração que eu precisar fazer, eu entro no ícone de lápis e vou conseguir fazer a alteração da data e não quadro de horários em si. Eu só consigo fazer a alteração da data de vigência daquele quadro de horário. Então, mudando o quadro de horários, eu preciso fazer um novo quadro de horários. Vamos então ao quadro de horários do ensino fundamental. Nós vamos entrar no SIGEC com o seu login e senha e nos itens, nós temos vários itens acima que são as configurações, cadastro, nós vamos em manutenção, selecionando o campo manutenção, formação de turma e então em formação de turma vai aparecer um quadro onde eu tenho todas as turmas cadastradas na minha escola. No caso dessa escola, nós temos mais que 10 turmas, então vamos ter uma segunda página com turmas. A turma que nós vamos fazer o modelo de quadro de horário neste momento, ela está na segunda página. Então, nós vamos entrar agora na segunda página e vamos encontrar o terceiro ano B e então selecionar o ícone de ações chamado quadro de horários. Clicando em quadro de horários, nós vamos abrir uma janela aonde vem a identificação da turma e logo abaixo dizendo nenhum registro encontrado. O que isso está me dizendo? Que eu não tenho nenhum quadro de horários cadastrado. Então eu vou nesse botão verdinho onde diz novo quadro de horários. Abrindo o campo do novo quadro de horário, eu tenho aqui a data de vigência e início. Como eu não tenho nenhum quadro de horários dessa turma registrado, eu preciso começar no primeiro dia do ano letivo, dia 7/2/2022. E preciso registrar uma data de fim que eu vou considerar o último dia do ano letivo. Acontece que na escola existem as dinâmicas, as trocas de professores, trocas de quadro de horário, como é o costume. Eu não posso vir aqui e simplesmente alterar a unidade curricular, as aulas de lugar, porque vai interferir em todo o meu planejamento do professor e, consequentemente, no diário de classe. Então, eu vou precisar alterar apenas a data de fim e cadastrar num novo calendário. Vamos fazer de conta que eu vou precisar que esse calendário, que este quadro de horário vá até o dia 5. Então, eu tenho dia 5/5/2022 e preciso cadastrar um novo, vou alterar essa data e faço alteração e cadastro um novo quadro de horário a partir do dia 6. Agora, neste momento, vamos para o dia, deixar a data final do limite e vamos começar a cadastrar nossas unidades. Logo abaixo eu tenho um quadro, como se fosse um calendário, onde temos as 5 horas aulas e após os dias da semana. Então, na segunda-feira eu tenho o campo de selecionar, onde aparecem todas as unidades
atividades curriculares que eu preciso selecionar para este professor, dentro desse quadro de horário que eu estabeleci para minha turma. Então, eu preciso selecionar um desses. Digamos que nós vamos começar segunda-feira com língua portuguesa. Seleciono o campo língua portuguesa, depois vamos selecionar matemática e 2 períodos de história. Vamos lá. O 5º período eu não vou registrar, porque na minha turma só tem 4 horas aulas, então não vou registrar o 5º período. Vamos para a terça-feira, onde eu tenho de novo língua portuguesa, um 2º período de língua portuguesa, um período de matemática e outro de ensino religioso. Quarta-feira, digamos que a quarta-feira vai ser a hora de atividade do meu professor referência. Então, os meus alunos neste dia têm arte e educação física. Então, vamos lá cadastrar 2 horas aulas de educação física e 2 horas aulas de arte. Quinta-feira, vou selecionar de novo língua portuguesa, matemática e 2 aulas de geografia. Lembrando que eu estou num 3º ano e a matriz curricular respeita a minha carga horária de cada componente curricular. Vamos então para sexta-feira. Na sexta-feira, eu vou ter mais uma aula de língua portuguesa, uma aula de matemática e 2 aulas de ciências. Tá vendo que eu não registrei uma ou segunda aula de ciências e vou confirmar? Vamos ver o que acontece se eu confirmar sem registrar o 4º período da sexta-feira? Tá vendo que eu não selecionei? E eu vou confirmar e vai vir uma mensagem: preencher todos os 4 primeiros campos de segunda a sexta. Então, é fixado. Se eu esquecer de registrar alguma hora aula aqui, ele não vai deixar eu salvar esse quadro de horários. Agora sim, eu registrei e vou poder confirmar. Confirmei, vai aparecer novamente aquele quadro de identificação do quadro de horários e vai aparecer um primeiro quadro já registrado, que vai do início ao final do ano. Se eu precisar alterar o horário, eu vou nesse ícone de ações chamado alterar, que é o desenho de um lápis. Entro, modifico a data final do meu calendário e o quadro de horários vai continuar o mesmo, só vou alterar a data, tá bom? Então, eu confirmo essa alteração de datas e depois disso eu cadastro da mesma forma um novo quadro de horários, considerando a data de início, um dia após a data de fim deste calendário que eu acabei de alterar.